Bolsonaro agora está tomando aguinha via oral. Bolsonaro está tomando aguinha via oral, né? É comum, que bonitinho, né? Tipo um bebê aqui com o catéter para fora do nariz, como sempre, né? Que passa uma veracidade incrível. Aqui do lado uma cueca da Insider passando, um homem de cueca no meio da live, mas é o que temos, né? A Insider é uma grande loja. Bolsonaro passa a receber água via oral. Confira novo boletim clínico. O ex-presidente está internado há 2 semanas no hospital Death Star, em Brasília, após uma cirurgia de 12 horas. Porra, o cara tá pegando ali, não quer sair do hospital, hein, Helder? Não quer sair do hospital, cara. Não, ele já mandou fazer uma suíte para ele no hospital, com o nome dele, vai ficar por lá mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado no hospital Death Star, em Brasília, com quadro clínico estável. Que pena. Segundo o boletim médico divulgado na segunda-feira, ele continua na UTI. Que mentira! Aliás, você viu que o CRM vai investigar esse hospital, Helder? Tem que investigar, né? Não, demorou, né? Até, tudo bem, pode estar doente, de fato. Mas tem um teatro sendo criado em torno dessa internação dele que não deveria acontecer. Você quebra todos os protocolos hospitalares. Né? Fizeram toda uma encenação, o corpo médico junto também. Sim. Tudo isso tem sido questionado desde o início da internação do Bolsonaro. Uma coisa meio teatral, né? O CRM do DF vai apurar a autorização de entrada de pessoas em UTI de Bolsonaro. O Conselho Regional também de Medicina do Distrito Federal informou que vai apurar a entrada de pessoas na UTI, onde o ex-presidente está hospedado, internado. Está hospedado, tá bom? O comunicado do CRM foi o seguinte: as unidades de terapia intensiva acolhem pacientes em condições de saúde delicadas, exigindo ambientes rigorosamente controlados para favorecer a recuperação. O aumento no número de pessoas circulando nesses espaços pode comprometer a evolução clínica dos pacientes, aumentando o risco de infecções hospitalares. Cara, a gente falou sobre isso há 12 dias, quando ele foi internado. Quando as primeiras imagens ali de dentro do hospital apareceu, cadê a asepsia desse hospital? Cadê os cuidados desse hospital? Cadê os seguranças desse hospital? Não os seguranças, cadê a segurança desse hospital que deixa todo mundo que está lá na frente entrar para usar o banheiro? Pessoas alheias à internação hospitalar, ao uso, às dependências da unidade do hospital, não tem nenhum cabimento, algo assim. Eu ficaria muito puto, tá? Se tivesse com um familiar internado nesse hospital e, ao mesmo tempo, estivesse acontecendo isso. Teve gente aqui que deu, né, um depoimento falando que tentou levar um chocolate para o médico e não pôde. Foi proibido pelo Death Star. Mas, equipe de gravação, gente desconhecida entrando para usar o banheiro e toda essa encenação em torno da internação do Bolsonaro pode, né? 10 enfermeiros para fazer ele sentar numa poltrona. Onde você viu isso, cara? Eu nunca fiquei internado muito tempo na minha vida. Poucas vezes, assim, por questões que não eram, assim, graves. Mas você já viu isso na tua vida? Eu nunca vi. Eu nunca vi, Helder. E eles falam aqui, segundo o CFM, a entrada nesses espaços deve obrigatoriamente atender a critérios como autorização prévia da equipe médica, ter duração da visita e número de pessoas restrito, observar protocolos de segurança sanitária, todo mundo sem máscara, sem luva, sem nada, tá? Todo mundo sem. E o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, é isso, máscara, luva, capacete, câmera, jaleco. Bolsonaro permanece na UTI há 13 dias, ainda não tem previsão de alta. O ex-presidente já recebeu aliados como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pastor Silas Malafaia, deu uma entrevista para o SBT, fez uma live para a venda de capacetes e foi intimado pela justiça. Ao Estadão, Costa Neto informou que pediu ao hospital para realizar a visita e foi autorizado. Quem vai bloquear? Ninguém. O hospital não vai negar nenhuma visita do Bolsonaro. Os caras estão completamente ali vendidos para o Bolsonaro, né? E ele recebeu tudo isso, Helder. Aconteceu muita coisa já durante esses 13 dias que ele está internado.
De acordo com o boletim, Bolsonaro segue sem dor ou febre, com pressão arterial controlada e com melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado, apesar da gastroparesia, retardo do esvaziamento do estômago. Imagina o cheiro que está perto da barriga do Bolsonaro. Imagina o cheiro que está o Bolsonaro. Cheiro de estrume, cheiro de chorume, assim, uma coisa horrorosa, tudo preso, tudo. Ele não está comendo agora, né? Ele está se alimentando via sonda, né? Mais com soro. Então não tem dejetos, mas deve ter muito dejeto de muitos anos ali ainda, né? Que ficaram apodrecendo. O John Wayne morreu assim. O John Wayne morreu com fezes enfesado, aliás, com fezes presas no intestino, né? E galãs feios é cultura. Hoje iniciaremos a oferta oral de água, chá e gelatina. Mantém-se o suporte calórico nutricional por via parental, endovenosa. Continua realizando a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa, diz o documento. O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas. Tal. Ele tem visitas ainda restritas e não tem previsão de alta. Que mentira isso! Que visita restrita! Entra qualquer um! Qualquer um entra lá. Eu não sei por que o velho da van ainda não foi lá, né? Então tá aí, ó, a obstrução intestinal do Bozo, nessa suposta cirurgia que ele teve, né? E tá fazendo um show, né? É o que diz o blog no Noblar, Helder. Mesma foto aqui para vocês terem uma ideia. Reality show de Bolsonaro direto da UTI é um fracasso de audiência. Entre agosto de 1960 e fim de 67, o Recife parava todas as noites de domingo para assistir na TV Jornal do Comércio, o programa Você Faz o Show, apresentado por Fernando Castelão e Lolita Rodrigues. Era muito chique, a televisão, uma novidade. Né? Ele se lembrou disso, o Noblar, nosso querido pai de Guga Noblar, disse a propósito do reality show estrelado por Bolsonaro, desde que ele foi operado pela 6ª vez e permanece internado no hospital Death Star. Lá se vão 15 dias, não são 13, são 15 dias. Não há quem concorra por Bolsonaro por um prêmio milionário, só figurantes, familiares, amigos, médicos, enfermeiros, sendo uma peça cujo título poderia ser o Martírio do Messias, aquele que pôs sua vida em risco para salvar o Brasil do comunismo e impedir o retorno de Lula ao poder. O comunismo nunca ameaçou o Brasil, embora tenha servido de pretexto para que os militares, em 64, implantassem uma ditadura que se arrastou por 21 anos. O Bolsonaro não conseguiu impedir, nem mesmo às custas de um golpe, o retorno de Lula. O machão imbrochável, incomível e morrível não está à beira da morte, como faz parecer. Está à beira de ser condenado e preso pelo STF. Fugirá e para onde? Ou será recolhido aos costumes à espera de uma anistia que não verá? Ou de uma revolta popular pelo qual tanto anseia? O show de horrores transmitido diretamente de um quarto de hospital, promovido à UTI, tem a ver com a necessidade de Bolsonaro comover e insuflar os ânimos dos que ainda acreditam na sua ressurreição política. Daí os vídeos, as fotos das cicatrizes no seu corpo machucado e os ataques à justiça. Bolsonaro esperneia na maca pela piedade dos brasileiros e contra a irrelevância e o esquecimento. É bom que o faça para que cumpra seu destino. Tá aí o Noblar chamando de reality show, que é, né? O que está acontecendo ali. Um reality show do vitimismo, Marco Bezzi. Ele transformou o próprio corpo em palco político. Aquele corpo putrefato dele virou palco político. Por quê? Verdade seja dita, se ele tá mesmo com problemas de saúde, o Bolsonaro tem um risco até grave de translocação bacteriana e sepse, né? Semanas sem movimentos intestinais, alimentação só pela veia, um entra e sai danado da UTI, que geralmente é um lugar que deveria ter uma visitação mais restrita, o que aumenta também as chances dele contrair um vírus ou algo do tipo. Então, o Bolsonaro está numa situação grave, de fato. Aí teve aquela intimação. A intimação também, de certa maneira, serve para o gado, caso o Bolsonaro venha a morrer, culpar o Alexandre de Moraes. Falou, tá vendo? O Alexandre de Moraes foi desumano, num momento como aquele de fragilidade do mito, ele foi lá e intimou o cara em seu leito de morte. Aí eles vão começar a campanha de lançar a Michele para presidente no ano que vem, com o seguinte mote: Michele Bolsonaro vai honrar o nome do marido que foi perseguido politicamente até a sua morte. Esse roteiro está escrito. Esse roteiro está escrito, caso o Bolsonaro esteja doente de verdade.
o roteiro está escrito, Marco Bezzi. Tudo isso daí serve como registro do sofrimento de um homem que só queria tornar o Brasil melhor, mas aí ele perdeu a eleição numa fraude das urnas eletrônicas que deram a vitória ao Lula, sendo que não tinha a menor chance dele perder, como eles falam por aí, né? Então, tudo isso daí está escrito. Aguardem e vocês verão. No caso dele recuperar a saúde, receber alta e ficar bem para pegar uma temporada na cadeia, é outra história. Mas se ele vier a bater as botas, e pode acontecer, né, um risco de desfecho fatal não pode ser descartado nunca, aguente a vitimização do gado. A Michelle saindo antecipadamente como candidata à presidência, entre outras coisas que vão rolar a partir de agora. Mas, por enquanto, ele tá só focando aí no reality show, que vai servir também como material de campanha para o ano que vem, se ele bater as botas nos próximos dias. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e do primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!